Hoje venho partilhar com vocês as minhas leituras favoritas de 2019. Hoje estou aqui para vos falar das minhas melhores leituras de 2019. 2019 não foi assim o melhor ano em termos de leituras aqui para os meus lados. Quem me segue aqui pelo canal e também pelo Instagram sabe que eu não li muita coisa este ano. Eu tinha um objetivo de ler 25 livros no Goodreads, coisa que não aconteceu, mas eu confesso que andei um bocadinho a balancear ao longo do ano. Havia momentos ao longo do meu ano que eu me sentia super frustrada por não estar a conseguir ler conforme o meu objetivo. Depois havia momentos em que eu pensava, não podes pensar assim, tens de pensar positivo, se não estás a conseguir ler é porque estão a acontecer outras coisas na tua vida e portanto não penses por esse prisma, mas depois aconteciam N coisas que me faziam outra vez voltar abaixo e pensar porque é que eu não estou a ler, porque é que eu não estou a produzir conteúdo. E por aí vai. Mas pronto, 2019 terminou e eu terminei com o pensamento positivo. Não consegui ler, não faz mal. Este ano eu vou baixar um bocadinho a minha meta e ver se consigo terminar a minha meta com um saldo positivo. E acho que isso é o mais importante e é o mais importante. Acho que não devemos ligar muito a metas e pelo menos não nos martirizarmos por aí. Portanto, eu li um total de 21 livros, se eu não estou enganada, se eu estiver eu vou colocar aqui. E fico muito feliz com as minhas leituras, acho que foram ótimas leituras, eu li um bocadinho de tudo, li tanto desde literatura mais adulta como young adult, li bastantes coisas muito interessantes e por isso hoje vou passar aqui a falar-vos do meu top 10. Não vou falar de ordem de preferência porque acho que só houve um livro este ano em que eu dei 5 estrelas e portanto não vou falar aqui por ordem de preferência, mas vou falar por ordem cronológica, portanto desde o primeiro livro que li até ao último livro que li. E por aí vai. Disclaimer, eu não tenho nenhum destes livros aqui comigo, porque quem não sabe eu não moro na minha casa, não tenho a grande estante dos livros e portanto eu à medida que vou lendo, vou levando os livros para essa casa e por aí vai e portanto não tenho nenhum desses livros aqui comigo. E por isso vamos lá. O primeiro livro que eu vos vou falar é O Autorretrato e o Escritor enquanto Corredor de Fundo, acho que é assim, do Haruki Murakami. Para quem não sabe, Haruki Murakami é um dos meus autores favoritos, eu ainda não li muita coisa dele, mas já sei que é completamente um dos meus autores favoritos. Vocês se sentem quando encontram um autor favorito? E eu queria muito ler este livro porque é um livro de não ficção, onde o autor fala, inicialmente a ideia dele foi de escrever um livro sobre a sua vida enquanto corredor de fundo, ou seja, enquanto corredor de longas distâncias, mas depois ele acabou por colocar lá no meio a sua história com a escrita, porque ambas se coligam, porque ele começou a correr porque estava a sentir que estava a engordar enquanto escritor, ou seja, ele passava muitas horas sentado e por isso achou que estava a engordar e vai daí e começou a correr e pronto, tornou-se maratonista. Acho que ele também faz o triatlo, ou seja, correr, nadar e andar de bicicleta. Acho que ele também faz isso, já não me lembro muito bem, que isto já foi lido no início do ano passado. E eu gostei muito, acho que é muito interessante ver, porque ele fala muito da sua evolução enquanto escritor, desde o primeiro livro que ele achava que não valia nada, mas que acabou por ganhar um prémio e a sua escalada a partir daí, e eu gostei muito de ler isso. Eu gosto muito de Murakami e acho que é um livro muito interessante. Para quem gosta do autor, acho que é um livro fantástico. Em termos de corrida, eu acho que não é o livro mais rico, mas é um livro que eu considero, que eu realmente recomendo. O segundo livro que vos vou falar é A Última Ceia, do Nuno Nepomuceno. Eu tenho acompanhado esta nova vaga dos livros do autor Nuno Nepomuceno, com o seu novo grande protagonista, o professor catalão, desde Cela Adormecida, A Última Ceia, Pecados Santos, e portanto tenho acompanhado assim o percursozinho dele e eu adoro estes livros. Para quem não sabe ou para quem não viu as opiniões aqui no canal, eu adoro estes livros, eu gosto muito deste estilo de escrita e deste tipo de histórias e portanto o Nuno Nepomuceno é assim um autor que eu também gosto muito. Acho que tem uma relação super fantástica com os booktubers e com os bloggers e portanto acho que é um autor que merece muito a nossa atenção e este foi com certeza um dos livros que fez então o meu 2019. O terceiro livro que eu vou falar foi o único livro da minha lista que eu dei 5 estrelas e foi o The Sun Is Also a Star, da Nicola Yoon. Para quem não sabe, eu não tinha gostado muito do outro livro dela, o Tudo de Nós, mas quando eu peguei neste livro, que era um livro que toda a gente estava a falar muito bem, e saiu o filme ano passado e por isso é que eu também li o livro, e eu adorei completamente este livro, eu fiquei rendida a esta história. É daquelas histórias super clichês e super bonitinhas e dificilmente alguma coisa destas aconteceria, mas acho que foi
foi o irreal que tornou este livro tão especial para mim, e eu gostei bastante deste livro e tenho assim uma relação de muito carinho para com ele. Ainda quero arranjar uma cópia física para mim, porque eu não tenho, mas quero muito ter essa cópia para mim, porque é realmente um livro que me disse bastante. Eu gosto muito destas histórias assim de encontros imediatos que depois despoletam romances. E portanto, acho que é um livro que aborda aqui temas muito interessantes, como a imigração, mas também outros assuntos que eu gostei muito de ler, por isso também recomendo, e tem tradução para português. O quarto livro que vos vou falar é um livro de outra autora portuguesa, e é o Raparigas Como Nós, de Helena Magalhães. A Helena Magalhães é uma blogger que agora também tem o Instagram e também tem um clube de leitura no Instagram, o HM Book Gang, e é uma autora, uma pessoa que eu já acompanhava nas redes sociais, e quando soube que ela ia escrever um livro e soube que ela estava a escrever um livro, fiquei bastante curiosa para o ler. Tive a sorte de receber um exemplar para a opinião e eu gostei bastante. É um livro muito interessante. É um livro jovem que fala sobre uma jovem adulta, vamos dizer assim, que está na faculdade ou que está a entrar para a faculdade e que descobre um rapaz num dia de férias de verão, se apaixonam loucamente nessa noite e vivem então um romance arrebatador nessas férias de verão. E durante o livro a autora vai-nos fazer também uma viagem ao passado, tanto da personagem principal quanto do nosso, que foi aquilo que eu mais gostei de ler neste livro, foi sem sombra de dúvidas o seu regresso ao passado e recordar muitas das coisas que eu também, enquanto adolescente, fiz e que tantas saudades me trazem. E para além disso, acho que é um livro muito bem escrito, acho que denota muito trabalho da autora e pronto, recomendo muito que o leiam. Acho que é um livro fantástico e espero mesmo que ela continue a escrever, porque acho que faz falta em Portugal escritores jovens que apostem então na escrita. O próximo livro que vos vou falar é Um Trono Negro, da Kendra Blake, que é a continuação da história Três Coroas Negras. Eu estou a adorar completamente esta história. Este segundo livro então foi ainda melhor para mim do que o primeiro e eu só quero mesmo que a Porta Editora edite o terceiro, porque eu estou mesmo ansiosa para ler então o desfecho desta história que temos vindo a acompanhar e que eu tenho assim estado a gostar imenso desta história, e por isso recomendo muito também que leiam esta série e é isso, recomendo mesmo muito que leiam esta série. O sexto livro que eu vos vou falar é Amiga Genial, da Helena Ferrante, que foi uma autora que eu descobri este ano. Esta é daquelas autoras que toda a gente fala muito bem, toda a gente leu a tetralogia, acho que são 4 livros, e adorou completamente. Cada vez que eu vou à feira de livro e visito a estante de Relógio d'Água, eu fico pasmada com a quantidade de pessoas que continuam a comprar esta série. E eu disse, não, este ano eu tenho que ler este livro e perceber se vou gostar ou não desta autora, porque ela é uma autora, agora sabe-se que é autora, não é? Para quem não sabe, ela escrevia com este nome que ninguém sabia se era homem ou se era mulher, não era o nome da autora verdadeira, mas descobriram que era uma mulher. E, portanto, esta autora continua a escrever muitos livros e tem muitos livros publicados, e eu quis perceber se eu gostava ou não desta autora. E eu confesso que eu gostei. Não adorei completamente este livro, porque eu não adorei a história. Para quem viu a minha opinião sabe que eu tive alguns probleminhas com a história, mas eu gostei muito da escrita da autora e foi algo que me suscitou curiosidades, porque eu não adorei a história, mas consegui gostar muito da escrita da autora. Foi uma autora que me conseguiu cativar do início ao fim pela sua escrita, mas nem tanto pela sua história, porque houve momentos em que eu senti mesmo raiva daquela personagem que estava ali a contar-nos a história e querer que ela mudasse completamente de atitude, e portanto eu confesso que gostei da autora. Quero muito continuar a ler a série, já tenho aqui o segundo livro, que também já comprei na feira do livro, e quero muito, provavelmente este ano, ler o segundo livro, porque realmente é uma autora que escreve sobre temas até interessantes, mas não sei se ela consegue sempre contar a história da melhor forma, ou pelo menos, não é contar a história, se ela consegue pensar na história da melhor forma, porque ela até consegue contá-la muito bem, porque eu gostei da escrita dela, mas não sei se a história em si é sempre a melhor, e portanto quero mesmo continuar a ver, para além de que estou curiosa para saber o que é que vai acontecer às personagens que nós já acompanhamos então no primeiro livro, e por isso gostei, mas não foi a minha leitura favorita do ano. O próximo livro que eu vos vou falar é O Destinos Divididos, da Veronica Roth, que é a continuação do livro Gravar as Marcas, que eu
adorei completamente. É uma duologia que eu adoro agora completamente e que vou com certeza levar para a vida, porque realmente eu gostei bastante desta história, gostei muito dos personagens principais e gostei desta faceta de quase como se fosse fantasia, distopia, algo assim meio mitológico. Foi realmente uma história diferente e eu gostei muito de ver a Veronica Roth num registro um pouquinho diferente do Divergente e, portanto, gostei bastante de ler este livro e é com certeza uma das séries que eu vou levar para a vida também, porque gostei bastante. O próximo livro que vos vou falar é o Duas Irmãs, um Rei, da Philippa Gregory, e foi a primeira vez que eu li um livro da autora Philippa Gregory e é um livro, um calhamação que eu li assim, tipo, numa semana nas férias, porque foi um livro que me cativou muito, mas mesmo muito. Eu sou uma apaixonada por história, era uma das minhas disciplinas favoritas na escola, português e história, eram assim as minhas disciplinas favoritas, porque eu gosto muito de história, gosto muito de saber aquilo que se passava na altura dos reis, das monarquias e, portanto, gosto muito de história e também de história do mundo, história mundial, não só sobre os reis e as rainhas, como é óbvio. Mas gosto muito também de literatura histórica e literatura que retrata um pouco da história. E nós em história estudamos sempre o rei Henrique VIII e, portanto, ler uma história ler um pouquinho da história dele assim espelhado num livro de romance é sempre muito interessante. E eu gostei bastante da Philippa Gregory, tem uma escrita fantástica, é daquelas escritas mesmo que vocês conseguem entrar e ler sem parar, porque vocês começam a entrar na intriga e, portanto, gostei bastante e recomendo muito e quero mesmo muito ler mais coisas desta autora. Sei que provavelmente não comecei na ordem certa a ler os livros desta escritora, mas quero muito, muito ler mais coisas da autora. No nono lugar, no meu número 9 deste top, está então o livro Dumpling, de Julie Murphy, que foi um livro que eu li mesmo no final do ano. Estas duas últimas leituras que eu vou falar são leituras que eu fiz mesmo no final do ano. E é um young adult que já tem adaptação para cinema, Netflix, original Netflix, e que eu li porque já queria ver o filme e porque vi que muita gente falava bem deste livro, mas confesso-vos que não estava à espera de ter gostado tanto deste livro e ele entrar no meu top, porque realmente marcou muito. Fala-nos de uma rapariga gordinha que aceita o facto de ser gorda, ela não se menospreza por causa disso, e o que acontece é que a mãe dela é a presidente do concurso de beleza da cidade, o grande concurso de beleza da cidade, tipo aqueles concursos que dão na TLC, estão a imaginar? E o que é que acontece? A mãe despreza a imagem da filha, porque é gorda, porque adora a imagem das raparigas bonitas e magras que participam no concurso de beleza dela. Até ao dia em que a filha decide entrar então no próprio concurso da mãe. E, portanto, é assim um choque para a mãe, mas é também um wake-up calling, porque muitas mais meninas que não são o estereótipo de beleza vão querer participar e vão querer mostrar que também têm direito a participar neste tipo de concursos e não só os estereótipos de beleza que existem. Lá pelo meio vai haver um triângulo amoroso, vão haver peripécias de jovens, mas é um livro bem leve e divertido, mas que tem uma mensagem também importante. E eu gostei muito da escrita da autora, assim mesmo de ler, e eu estava a precisar disso agora no final do ano, de ler algo que me trouxesse essa leitura à vida. E eu gosto, é por isso também que eu gosto muito de ler young adults, porque me trazem sempre essa leitura à vida, ou é ler em adults ou ler em português, trazem-me sempre aquela vontade de continuar a ler e, portanto, gostei muito de ler este young adult agora para o final do ano. Por último, a última leitura que vos vou falar neste meu top 10 é o último livro que eu li no ano, o Quem Disser o Contrário, porque tem razão, do Mário de Carvalho. Como eu já disse no vlog, é um livro de não-ficção sobre escrita, sobre como começar a escrever um livro, dicas para começar a escrever um livro. Eu gostei bastante da escrita do autor, quero muito ler mais coisas dele agora em termos de ficção, e estou mesmo muito curiosa para ler outras coisas dele e recomendo muito que leiam este livro porque realmente eu acho que é não só importante para quem escreve, para quem está a escrever, mas também para quem lê, porque aprendemos coisas tão importantes como o poder de uma personagem, o poder de um narrador, que tipos de narradores existem, como é que vão se colocar as personagens, se o narrador é externo, se é interno, se conhece a história, se não conhece a história, se está apenas a relatar aquilo que vê. Portanto, é tão importante para quem escreve como para quem lê, porque nós ao aprendermos as coisas que lemos, ou melhor, nós aprendermos aquilo que estamos a ler, como é que foi feito,
estamos também a perceber parte da narrativa e parte daquilo que o autor nos quis transmitir. E isso foi aquilo que eu mais gostei também neste livro, foi ter essa lição toda de casa. E por isso recomendo-vos muito que leiam este livro. É isso, este foi então o meu top 10 de leituras de 2019. 2020 espero que me traga mais leituras, pelo menos para eu poder falar aqui mais com vocês sobre livros. Já tenho saudades de fazer opiniões sobre os livros. E é isso, espero que tenham gostado. Digam-me nos comentários quais foram as vossas melhores leituras de 2019. E é isso, um grande beijinho e vemos então no próximo vídeo. Tchau! You got me singing way, oh, way, oh, oh. You look like a guy who could treat me right.